Irmãos e irmãs de ideal espírita, que Jesus nos abençoe, que Ele nos envolva muita serenidade e muita paz. Certamente é um prazer muito grande encontrar-me mais uma vez aqui na presença de todos vocês que frequentam esse grupo Francisco de Assis, principalmente porque nós estamos estreitando os laços da nossa família espiritual. É muito importante, enquanto estamos na Terra, em viagem de aprendizado evolutivo, junto aos companheiros de jornada que o Pai nos deu para que seguíssemos em frente, aproveitar esse intervalo de tempo reencarnatório para transformarmos os nossos adversários, os nossos inimigos, em amigos, em parentes do nosso coração, do nosso afeto. Então, toda vez que nós vamos às casas espíritas, nós estamos fazendo um exercício, na realidade, de aprimorarmos os nossos sentimentos, cada vez mais. Começa muito devagarzinho, com sentimento de compreensão, de tolerância, de convivência, até que um dia nós chegamos a amarmos-nos uns aos outros, como recomenda o Evangelho, sem dificuldade, porque o habitual de todos nós ainda é amar de uma maneira equivocada, ainda amar de uma maneira exigente, de uma maneira impositiva, de uma maneira cobradora, não é? Nós ainda temos essa dificuldade de nos amarmos com uma certa liberdade, sem resistências, sem estarmos sempre e constantemente em guarda, ou então sem criticarmos os outros, como dizemos de vez em quando: puxa vida, mas aquela pessoa nunca me fez mal, mas eu não suporto ela, né? Porque é o nosso modo ainda de amar. Não nos fez mal, mas nós gostaríamos que a pessoa fosse diferente para podermos amar, para podermos conviver. Então, é um exercício aqui dentro da Casa Espírita, essa oportunidade. E os espíritos nobres estão sempre nos convocando a esse exercício, porque a doutrina tem essa coisa de especial. Ela é consoladora porque ela esclarece. Nós sabemos que no nosso lar não estão acomodados lá os melhores dos nossos afetos. Às vezes no nosso lar estão aqueles com os quais nós temos que entrar em entendimento. O nosso benfeitor espiritual, ele nos diz assim, que nós não temos o lar que sonhamos, nem temos o lar que merecemos. Nós temos o lar que necessitamos, porque são enviados para conviver conosco aqueles espíritos muitas vezes difíceis, que nós precisamos, nos consertarmos com ele. Por isso que lá no Evangelho diz: quando estiveres diante do altar para fazer tua oferenda a Deus e lá perceberes que algum irmão tem algo contra ti, esse irmão pode ser o nosso filho, pode ser o nosso pai, pode ser o nosso irmão mesmo, Esse irmão é aquele que está ao nosso lado, e ele diz, o Evangelho: conserta-te com ele enquanto estás a caminho, deixa lá a tua oferenda e vai entrar em entendimento, vai desfazer o mal entendido, vai colocar em pratos limpos as dificuldades, os equívocos, os enganos, a fim de que nós comecemos a aparar as arestas das nossas diferenças, e quando chegarmos do outro lado, nós tenhamos vários familiares nos aguardando, familiares do coração, não necessariamente da consanguinidade, como mostram as cartas consoladoras que os médiuns recebem, como Chico Xavier, como qualquer outro, Bacelli, Celso Afonso, quando dizem, que chegaram do outro lado e tinham um parente esperando.
e tinha um familiar aguardando, e tinha alguém que nem era conhecido na vida terrena, mas era do conhecimento da família espiritual. Então, para todos nós, isso é um consolo. Agora, para nós desenvolvermos o tema, nós vamos nos basear, porque no fundo, nós às vezes achamos que perdemos os nossos parentes, os nossos familiares, quando existe essa passagem para o outro lado. Na realidade, não há uma separação, vamos dizer assim, física, no sentido de fronteiras delimitadas. A separação é toda vibratória. Então, se é uma separação vibratória, nós temos condições de superar as vibrações difíceis para diminuirmos essa fronteira, essa distância que nos separa uns dos outros, né? Então, nós vamos nos basear em alguns textos evangélicos que um conhecido de todos nós, chamado Carlos Torres Pastorinho, porque muita gente conhece ele exatamente daquele livro, né? Minutos de Sabedoria, quase todo mundo, não é, fala a respeito desse livro, conhece. Ele tem uma coleção, não é, de 9 livros, falando especificamente sobre o Evangelho. E num dos seus livros, né, Sabedoria do Evangelho, é uma coleção que ele tem. Já deve estar esgotado, porque é muito antiga, né? E como a Sueli costuma dizer, tudo meu é muito antigo, né? Faz muito tempo. Então, eu não sei porquê, não é? Mas, em todo caso, nós estamos aprendendo. Então, o Carlos Torres Pastorinho, ele baseia-se em 3 perdas dentro do Evangelho, para a gente ter uma ideia, não é, de como lidar com tudo isso e saber efetivamente o que são perdas reais, porque nem toda perda nossa é uma perda real, é uma perda efetiva. Então, a primeira perda, não é, que Carlos Pastorinho fala é a respeito daquela parábola das dracmas perdidas. Era uma mulher, conta a parábola, que perdeu algumas dracmas e ela ficou desesperada. Dracmas, vocês sabem, não é? Representa o dinheiro. Então, é aquela perda que normalmente nos maltrata, nos desequilibra. Quem tem uma perda financeira na atualidade fica profundamente desequilibrado. Perdeu o emprego, não sei, perdeu, né, a condição de vida, perdeu o status que mantinha até uma certa altura. E esta, né, senhora, esta mulher, ela então, quando encontra as dracmas, ela chama a família toda, chama os amigos, os vizinhos, para regozijarem-se com ela, em função dela ter achado de novo aquela fortuna, aquilo que representava a sua segurança, o seu alicerce. Nós, muitas vezes, temos essa dificuldade. Agora, como é que nós vamos entender essa perda do dinheiro, essa perda financeira? A doutrina espírita nos explica que, em realidade, não é nossa essa propriedade. Ela não nos pertence. Tanto que existe um capítulo no Evangelho que fala acerca da verdadeira propriedade. Nos foi outorgada para que fizéssemos bom uso desse dinheiro, dessa condição financeira. Se nós não somos bons administradores das benesses que Deus nos concede, automaticamente essas possibilidades mudam de mãos, mudam de curso. E é por isso que, periodicamente, nós vemos pessoas perderem a sua situação econômica, perderem a sua posição social, perderem a sua fortuna, o seu pecúlio, de alguma forma. Por quê? Porque eles não eram os detentores daquela propriedade. Aquilo foi dado para que tivesse um objetivo edificante, um objetivo crescente. E não nos pertence.
Então, quando perdemos alguma coisa e depois reencontramos, nós temos que ter a compreensão e entendimento de que Deus está mais uma vez confiando nas nossas possibilidades, confiando nos nossos talentos, na nossa capacidade de não deixar aquilo enterrado, sem produzir, mas produzindo, dando oportunidades, dando dignidade, dando, de certa maneira, a possibilidade de outras pessoas usufruírem através do trabalho honesto, do trabalho digno. Então, essa primeira perda do Evangelho, que Pastorinho fala, da dracma perdida, mostra para todos nós que em realidade não foi uma perda, foi um empréstimo que nos foi concedido temporariamente e que não soubemos, né, multiplicar os talentos, não soubemos fazer aquilo que deveria ser feito, torná-lo da maior possibilidade de alimentar, de edificar, de amparar as outras criaturas através de um trabalho digno, através de uma oportunidade de, não é, fazer com que o homem vença suas dificuldades e tenha algo digno para sobreviver. Então, essa perda, em realidade, não é uma perda. É a mesma coisa que às vezes as pessoas falam: ah, mas eu estou perdendo a memória. Não, nós não perdemos a memória de jeito nenhum. Nós deixamos de usar a memória. Por quê? Porque hoje, quem estuda, não é, o corpo humano, quem estuda a fisiologia da criatura, os médicos, a ciência, estão tentando mostrar que até as células têm memória. Então, na realidade, não perdemos a memória, deixamos de utilizá-la. Então, você esquece uma coisa e você fala assim: ah, depois eu me lembro. Depois eu me lembro. Então, você está deixando de usar um potencial que é seu. Se nós temos memória extracerebral, por que perderíamos a nossa memória cerebral? Não há finalidade, não há motivo. Então, há um livro, eu não lembro se eu já comentei aqui em oportunidades anteriores, de uma pesquisadora norte-americana, uma médica, em que ela diz que o título do livro é Memória Turbinada, onde ela fala que todos os nossos sentidos têm memória. Você passa por um determinado local e fala assim: ah, eu me recordo tanto disso aqui. Você ouve uma música e fala: nossa, quando eu ouço essa música eu me lembro tanto disso. Você sente um cheiro, um perfume qualquer: nossa, esse cheiro me lembra tanto a minha infância. Então, em realidade, não perdemos a memória, nós deixamos de usar. Então, a nossa memória passa, a partir de uma certa data, a partir de uma certa época, a ser seletiva. Nós arquivamos aquilo que nos interessa. A pessoa que deixa de se interessar pela vida, ela vai perder a memória. A pessoa que se deixa, não é, de interessar-se pelos familiares, pelos parentes, para fazer alguma coisa, essa criatura vai perder a memória. Por quê? Porque não está utilizando. Então, a perda da memória, em realidade, não existe. Nós deixamos de colocá-la em ação, deixamos de utilizá-la no momento necessário. Dificilmente nós esquecemos o telefone de alguém com quem a gente tem muita afinidade, com quem a gente tem muita ligação, muita sintonia. Não esquecemos o telefone dessa maneira. Agora, de outros, tudo bem, esquecemos. A outra perda que o Evangelho fala é a questão da perda, não é, da ovelha. Então, existia um pastor que, ao final da tarde, recolhia as ovelhas ao aprisco e contava-as uma a uma para ver se faltava alguma. E aí percebe que um dia faltou uma, deixou lá todas as demais e saiu em busca da ovelha perdida.
o que representa, se nós formos fazer uma analogia com os dias atuais, a ovelha perdida. A ovelha perdida é o ganha-pão da criatura. Ele era um pastor, vivia das ovelhas, então é um ganha-pão da criatura, e ela perdeu o seu ganha-pão, perdeu o seu emprego, perdeu a sua possibilidade de ser um elemento produtivo na sociedade, perdeu a capacidade de inserir-se, não é, no mercado de compra, de trabalho, no mercado consumidor. Então ela perde até qualidade de vida. Então as pessoas vão achando que a partir de uma certa idade a pessoa perde o direito a estar inserido dentro do trabalho na sociedade, principalmente aqui no Brasil, onde o jovem tem uma mística que tudo tem que ser jovem, tudo tem que ser moderno, tudo tem que ser da atualidade, não pode ser nada antigo. Então a pessoa chega a uma certa idade, considerada a chamada meia-idade, não sei qual é a idade inteira, mas a meia no Brasil deve ser a partir dos 45, sei lá. E aí você vai achar que você não tem mais valor, você perdeu a sua autoestima. Como será que nós lidamos com isso? Nós precisamos ter uma ideia. Por que que eu aceito ter perdido isto? Por que que eu me entreguei a esta condição do tempo, que não tem nada a ver, o tempo cronológico, com o tempo do espírito? O tempo do espírito é outro. Se o seu espírito é jovem, se o seu espírito é dinâmico, se o seu espírito é empreendedor, não tem idade. Há pouco tempo nós vimos que quando Abraham Kaczynski, que era dono dos amortecedores COFAP, daquela coisa toda, teve uma briga familiar com seus filhos, os seus filhos interditaram o pai para poder usufruir da fortuna que ele havia amealhado. Ele não se incomodou, tudo bem, eu sei fazer. E aí começou a fabricar motos, e é um dos maiores fabricantes de motos do país. E os filhos, não sei se ainda estão com dinheiro da amortecedores COFAP, porque eu acho que tiveram que vender, porque perderam a capacidade, perderam o senso. Então a perda da dignidade, aqui no Brasil não se valoriza muito o idoso. No entanto, as estatísticas mostram que 52% dos lares brasileiros são sustentados pela aposentadoria dos idosos. E aí, como é que você acha que você não tem capacidade? Como é que você acha que perdeu alguma coisa? Como é que você sente-se dessa maneira? Porque há dentro da mentalidade jovem as pessoas falarem determinadas coisas que você fica abismado, como as pessoas tratam os idosos como se fossem pré-históricos, são dos tempos jurássicos, né? Então, principalmente por causa da dificuldade que o idoso tem de aprender essa questão de equipamentos eletrônicos, coisas do gênero, né? Eu conheço várias pessoas que começaram a ter aula de computador com 83 anos de idade. Tem gente que tem dificuldade com o celular, de manusear o celular e falar: eu não sei fazer essas modernidades, eu não sei isso. Ué, você não sabe isso, mas você sabe tantas outras coisas ou não? O jovem, de um modo geral, ele tende a ficar gozando das pessoas que já têm uma certa idade, por causa da dificuldade de manusear esses equipamentos. Lá na nossa instituição, nós damos cursos para os jovens que vão para a evangelização, para a mocidade. Nós damos cursos de aula de computação. E aí eles chegam todos assim, não é?
Vêm todos conectados, vêm com aqueles equipamentos aqui, vêm com fone de ouvido, vêm com coisa pendurada, vêm com celular, todo cheio do salamaleque, todo cheio de coisa, e chega e vão falar com a gente de maneira gozadora. Então, um dia desses, um chegou para mim e falou assim: aí, tiozão. Quer dizer, tiozão, você já sabe que é pejorativo, né? É bem aquela coisa de querer colocar você em escanteio, né? E aí, tiozão, olha aqui, tal. Porque eles nunca me veem com o celular, porque o celular está sempre no bolso, eu só uso na hora que eu preciso, da mesma maneira como eu só uso o computador na hora que preciso. Eu não sou escravo da internet, eu uso, mas só quando eu preciso. E aí chegou: e aí, tiozão, olha só, tá vendo aqui? É isso, é aquilo, é iPod, é iPhone, é não sei o quê, é tudo, né? E aí fala assim para mim: e aí, como é que o senhor fazia? No tempo do senhor jovem, o que vocês usavam? Aí eu olhei bem para o coitado, né? E falo assim: ah, meu filho, nós sempre usamos uma coisa que você nunca vai usar. O que é, tiozão? O cérebro. Sempre usamos o cérebro. Você nunca vai usar, você só vai usar equipamento. Você só vai usar essas tranqueiras, que foi o cérebro que colocou tudo aí dentro. Se não fosse o cérebro, você não estaria usando nada disso. Então você não pode se subestimar, você não pode achar que você já é uma carta fora do baralho, de jeito nenhum. Nós temos essa possibilidade. Claro, não aprender a manusear, mas não custa, tem que aprender. Não se esforce, trabalhe, vá à luta, siga em frente. Por quê? Porque você sempre vai viver no futuro, você não vai viver no passado. Você sempre vai viver no futuro. Então você precisa se preparar hoje, para quando você voltar, o povo, né, a população diga assim: olha, você viu? É criança índigo, é criança cristal, é não sei o que, é isso, é aquilo. Porque é assim que as pessoas tratam aquele que se sobressai, que é um pouquinho diferente, ou coisa do gênero. Então se prepare. Por quê? Porque você vai viver no futuro, e no futuro vai ter outras coisas, até diferentes dessa. Eu não sei se vocês recordam, acredito, no meu tempo, né, eu assistia muito, né, tinha um programa na televisão que era chamado Perdidos no Espaço, que tinha o Dr. Spock, tinha outros personagens que eu não recordo mais atualmente, né, mas eu lembro que tinha uma cirurgia que acontecia assim: a pessoa ficava deitada numa maca e vinha o médico com uma lanterninha, com uma coisa de raio laser, e passava assim pela pessoa e dava o diagnóstico. Acha que nós estamos distante disso? Não, nós já estamos muito próximos dessa realidade. Quantos diagnósticos não são feitos exatamente assim? Só que a luzinha entra lá dentro, analisa, observa tal, e mostra já no computador aquilo que está, né, acontecendo lá dentro do organismo da pessoa. Então nós sempre vamos viver no futuro, não tem jeito, não vamos viver no passado. O passado foi, tá certo? Ele não retorna mais naquelas condições. Eu costumo brincar com meus amigos e falar assim: olha, meus amigos, eu não sou saudosista. Eu não acho que no passado tudo era melhor. Agora tudo é melhor. Já pensou voltar ao tempo em que você usava banlon, aquela blusa de fio de nylon, mas assim horrorosa, que esquentava até o perispírito, porque era um negócio horroroso aquilo, e a pessoa usava, comprava aquilo, blusinha de banlon. Falei: meu Deus do céu, o que é isso? Deus me livre de voltar atrás, tem que usar isso. Camisa Volta ao Mundo, aquela camisa que existia na Ródia, né, que você transpirava e ficava uma lagoa aqui, porque não descia, o suor não era absorvido, né? Hoje as pessoas estão vendo outro tipo de tecido. Já pensou? Já pensou voltar ao tempo que o pessoal usava Lancaster? Ave Maria!
A pessoa estava na esquina, você já sabia, lá vem fulano, porque eu usava Lancaster, que era aquele perfume terrível, não é? Então, não é passado não, meus amigos, meus irmãos, é no futuro. Temos que ter essa compreensão, esse entendimento. Nós estamos indo em direção ao melhor tempo da nossa vida, que é de hoje para frente. O melhor período para nós vivermos a nossa vida, a nossa existência terrena, é este, daqui para frente. Para trás, vamos deixar guardados, arquivados na memória, só as nossas lembranças mais felizes. As infelizes, vamos descartá-las. É um material que não nos serve para a nossa edificação. Então você pode até perder o seu emprego, você pode até perder o seu ganha-pão, mas você não pode perder a sua autoestima. Você sabe que você tem valor, você sabe que aquele emprego você não está, mas tem 1001 possibilidades para você seguir adiante, para você continuar na sua caminhada. Então não tenha receio disso, não tenha medo do amanhã. Só quem já se entregou é que se deixa levar dessa maneira. Não, absolutamente, não foi para isso que Deus nos criou, de jeito nenhum. Deus nos criou para sermos felizes. Jesus diz: eu vos trago boas novas de alegrias, para que tenhais vida e vida em abundância. A nossa vida deve ser uma vida abundante, abundante de coisas boas que nós temos capacidade de acionar nos mecanismos potenciais que encontramos dentro de nós, para que este reino de Deus que nos acena com o futuro possa ser edificado na terra a partir de agora, a partir desse instante. Então a perda, né, da ovelha, a perda que se estima o trabalho, não nos interfere em nada na nossa caminhada, de jeito nenhum. E a última perda que o Carlos Torres Pastorinho fala no Evangelho, que ele faz o comentário, é a respeito da perda, do filho pródigo, a perda dos afetos. Era uma situação assim: tinha um senhor muito poderoso num reino, que tinha 2 filhos, tinha uma fortuna incalculável. E um dos filhos resolveu pedir ao pai que repartisse a herança em vida, porque essa criatura, esse filho, queria gozar de toda a sua fortuna. Veja, a lição do Evangelho mostra, nessa parábola do filho pródigo, essa questão da divisão da fortuna dos pais ainda em vida para os filhos. Eu não sei como é que vocês leem o Evangelho, como é que vocês estudam o Evangelho. Não sei se vocês ou se tem alguém aqui que já fez isso. Se não fizer e tem intenção de fazer, é um conselho: não façam. Porque todas as pessoas que eu conheci, que dividiram em vida os bens para os filhos, hoje moram de aluguel. Moram de aluguel, por quê? Porque fizeram algo que não permitiu a maturidade dos filhos de arcar com a sua própria convivência. Não que você não deixe tudo em vida, mas se permita o usufruto, se permita a possibilidade de ainda poder ter o seu lugar, tá certo? O seu recanto, com a dignidade que é peculiar a toda criatura. Porque o normal das criaturas seria receber tudo aquilo que é de direito em função da legislação, de tudo, mas em função do amor do coração, há que se respeitar os pais, há que se respeitar e honrar, conforme está lá no Evangelho: honrai pai e mãe. Precisamos ter essa compreensão, esse entendimento,
porque aquilo que fizermos aos nossos, né, seremos, por nossa vez, de certa maneira, recebendo na mesma moeda. Os filhos que abandonam os pais, ou os pais que abandonam filhos, a sua trajetória está escrita pela sua ação. A chamada lei de causa e efeito não é pura e simplesmente uma lei de ação e reação. É uma lei de resultados. Ela resulta de algo que você fez e que vai redundar naquilo que são os efeitos da sua ação anterior. Então nós precisamos ter essa compreensão para podermos entender essa passagem do Evangelho da perda, não é, do filho pródigo. Ele dividiu e o filho foi gozar. Enquanto estava com dinheiro, enquanto era detentor da fortuna que o pai lhe havia outorgado, ele tinha amigos, ele tinha mulheres, ele tinha banquete, ele tinha facilidades, ele tinha tudo à mão. Mas à medida em que você vai consumindo isso nas extravagâncias naturais da falta de conhecimento, da falta de maturidade, você observa que, né, a pessoa vai perdendo os referenciais, vai perdendo os recursos. Por isso que tem um ditado popular que diz, né, que o avô, ele, né, leva uma fortuna, o filho dilapida um pouco e os netos provavelmente serão pobres. Porque acontece isso, muda de mão e a pessoa não soube administrar corretamente. Não é algo inabitual, pelo contrário, é profundamente comum acontecer isso, né? Os pais deixam uma fortuna para os filhos dilapidam e os netos, né, nem os restos conseguem amealhar. É natural, é comum. Paulo de Tarso diz assim, né, ainda que eu distribuísse todo o meu dinheiro, se eu não tivesse caridade, ou seja, se eu não tivesse compreensão, se eu não tivesse comedimento, se eu não tivesse equilíbrio, se eu não tivesse harmonia, eu nada seria. Pois você distribui dinheiro e a pessoa às vezes não teve nenhum sacrifício em conquistar, não tem nenhuma dificuldade, nenhum comedimento em dilapidar. Vai, né? E hoje as pessoas estão assim, né? Cheque especial, não, cheque especial já é fora de moda. Cartão de crédito, as pessoas têm 5, 6, 8 cartões de crédito e vão lá, gastou um e gasta do um para cobrir o outro, e gasta do outro para cobrir o terceiro, e assim vai, e a bola de neve vai se acumulando, e aí vem toda a desgraceira de uma vez. Aí você vai ter que entrar em entendimento, vai ter que administrar melhor isto, tá certo? Aí é como se fosse aquela passagem do Evangelho, quando fala a respeito das causas atuais das aflições, e Jesus coloca uma bem-aventurança, quando ele diz assim, bem-aventurados os aflitos. Você fica aflito, vem tudo de uma vez. A sabedoria popular diz isso, desgraça pouca é bobagem. Ou seja, quando a desgraça vem, vem toda de uma vez. Só que acontece o seguinte, você então tinha 2, 3 cartões de crédito, passou a ter 8, 10 para poder administrar os 2, 3 anteriores, que você não soube, né, lidar. Então a divindade também faz isso conosco. Não soube fazer a primeira vez, não soube ter uma administração, conforme está no Evangelho de Mateus, dá conta da tua administração na segunda vez, não soube na terceira, enterrou os talentos, não fez ele produzir e tal. Aí chega uma hora que Deus fala, meu filho, você está fazendo muita coisa errada, está na hora de tomar jeito. Então vem uma reencarnação, aonde Deus pega todos os 12, 15 cartões de crédito que você tinha
ao longo das suas várias existências e fala assim: olha, eu vou dar um jeito na tua vida, eu vou, reduzir os juros, vou reduzir em 70%, você vai pagar só 30% do que você deve, só que você vai pagar tudo de uma vez na próxima encarnação. Aí na próxima vem a desgraceira, porque nada do que você faz dá certo, porque ia dar errado. Nada do que você sonha você consegue implementar, porque não ia funcionar. E aí vai aquela coisa toda. Então está lá, nesse capítulo do Evangelho, no item, se não me engano, é número 12, motivos de resignação. Você tinha que ter a compreensão e entendimento de que, graças a Deus, você está pagando tudo de uma vez. E depois que você pagar, que você sair dessa, aí você vai entrar numa nova sem nenhum débito, sem nenhuma dívida, mas vai ter que aproveitar. Eu digo isso porque Divaldo, certa feita, contou que quando ele esteve no México pela primeira vez, ele estava muito ansioso, porque Joana de Ângeles tinha sido Juana Inés de la Cruz, uma poetisa mexicana, freira, religiosa, e ele estava contente de ir para o México. Joana tinha falado tal, e foi. Só que ele foi numa época em que estava acontecendo aquele terremoto que acabou com a cidade do México, derrubou muitos prédios e começou a dar muito problema de vírus, muita virose. Ele, à época, ele estava sofrendo da angina com muita dificuldade. Ele conseguia ver, ele dizia que dava pontadas horríveis no seu peito, aquela coisa toda. E quando ele desceu no México, a mudança de temperatura, à época, fez ele ficar resfriado. Ficou resfriado e aí adquiriu uma virose por causa do terremoto. Adquiriu a virose e aí, na hora em que ele tinha que falar, ele estava rouco. E ele chegou para Joana e falou: minha irmã, eu não estou entendendo. Como é que Jesus faz isso comigo? Não foi ele que propiciou eu vir aqui ao México para divulgar o seu evangelho? Foi. Então, como é que ele sabe que eu já estava com angina pectoris? E mesmo assim, eu vim com dor, eu vim com dificuldade e chego aqui nessas condições. Adquiri o resfriado, veio a virose e agora, na hora de falar, eu estou afônico. Eu não estou entendendo, Jesus. E aí Joana falou: meu filho, não fique questionando os desígnios de Deus. Não seria muito pior para você se ficasse 10 dias com angina pectoris, depois aí você ficava mais 15 dias com resfriado, depois mais não sei quantos dias com aquilo, depois mais tantos dias com o problema da falta de facilidade para falar, você ficar afônico, você ia passar pelo menos uns 45 dias sem fazer nada. Não, vem tudo uma vez, vai tudo de uma vez e pronto. Na outra semana você já está bem. Então é motivo de resignação. Você está passando por uma dificuldade, não vai questionar. Certamente essa dificuldade vai passar. Tudo passa nessa vida. Tudo passa, vai passar com toda certeza. Por isso, para todos nós, tem um outro detalhe. Essas perdas que normalmente nós imaginamos que temos, como, por exemplo, a perda do ente querido, na realidade não existe. Ele não era nosso, não era nosso filho, não era nosso irmão, não era nosso marido, não era nossa mulher. Ele foi alguém que foi colocado para que durante toda a trajetória em que estivemos evoluindo juntos, fizéssemos essa evolução da melhor forma possível. A recomendação de Jesus é que nós nos amássemos uns aos outros, e não como as pessoas estão falando, que nós nos amassemos uns aos outros. Não é isso.
não é na base da agressão, na base, não é da resistência, não é dessa maneira. Então, também ter essa compreensão, também dilatar o nosso entendimento, porque os nossos amigos espirituais, sejam eles da nossa genealogia, né, genética aqui, a da nossa genealogia espiritual, nós estamos juntos para um objetivo maior, que é a nossa evolução. É importante entendermos isso. Então, nada do que as pessoas dizem que a gente perde, em realidade nós perdemos. Agora, o difícil para nós é perdermos o quê? O que é muito difícil para todos nós? Perdermos a nossa fé em Deus, perdermos a nossa confiança no nosso amanhã. E isto sim é complicado, porque você perder qualquer coisa e começar a achar que Deus é que é o culpado da sua infelicidade, começar a achar que você perdeu porque Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Nós semeamos dessa maneira. Desta forma foi que nós nos conduzimos, sem a compreensão, sem o entendimento. Então não podemos perder a nossa fé e a nossa esperança no amanhã. Não temos o direito de perder isto. É algo que nós estamos sempre e constantemente precisando ter essa fé, essa convicção, e acharmos que nós temos mérito sim. Por que não? Por que nós achamos sempre que não temos valor? Por que nós perdemos muito essa autoestima? Nós não deveríamos ter essa compreensão, esse entendimento. Eu acredito que eu já contei aqui numa outra oportunidade, quando eu estive falando a respeito da fé, uma passagem que eu vivi, que eu vivenciei com a Valdelice Salum. Alguns de vocês lembram, no começo do ano que eu estive aqui, que eu falei, eu não lembro se eu falei sobre a fé ou se foi sobre a prece segundo os Espíritos, mas eu lembro que eu falei sobre um tema relacionado à fé. Eu fui convidada para assistir Valdelice Salum em São Bernardo, numa pintura mediúnica. Ela tinha dito que queria me conhecer. Eu não sabia por quê. Assisti a pintura, quando cheguei no local já estava tudo formado, no fundo um telão mostrando que tinha uma televisão assim nos pés dela, ela pintando com os dois pés. Eu não conseguia entrar logo de cara, eu fiquei na porta de saída, começou a me dar dor nas costas tal, e aí eu fui passar por onde ela tinha exposto os quadros que ela havia pintado anteriormente. Eu lembro que eu fui de quadro em quadro, passando primeiro pelos grandes, até que eu chegasse finalmente aos pequenos. Nos quadros pequenos, eu vi que tinha um que era uma menina, né, com os cabelos de cachinho, aquela roupa assim, com aquelas mangas, passando aquelas fitinhas tal, nos entremeios ali dos bordados, etc. e tal. E eu olhei, estava assinado por Renoir, e eu falei, nossa, Renoir, parecia uma das 3 meninas do famoso quadro de Renoir, as 3 meninas, exposto no Museu do Louvre em Paris. E eu falei, esse quadro eu gostaria. Eu queria adquirir esse quadro. Na hora que Valdelice termina, que o pessoal me chama para conhecer Valdelice, e aí Valdelice dá o braço para mim, e ela fala, eu queria conhecer, porque os meus benfeitores falam que eu tenho que ter respeito por quem cuida do morador de rua, que é uma tarefa ingrata, ninguém quer, e foi falando um motivo porque ela queria me conhecer. E aí, aquele caminho que eu tinha feito sozinho, vendo os quadros, eu fui fazer agora com a Valdelice, né, no braço comigo. Fomos passando dos quadros maiores, tal, até os menores. Na hora que chegou na frente do quadro da menina do Renoir, Valdelice parou e falou assim, Zé Maria, o Renoir está aqui do meu lado, falando para eu dar esse quadro de presente para você. Eu fiquei assustado, não pelo fato
de eu receber o quadro, mas pelo fato de Renoir estar ali, ouvindo o meu pensamento, ouvindo eu falar. Ele leu o meu pensamento e resolveu me dar o quadro. É como vocês vêm aqui, os espíritos estão lendo ou ouvindo o pensamento de vocês, porque o pensamento para o espírito tem som, não é? Então, aconteceu isso, tal, e eu ganhei o quadro. Claro que na época eu também achava que não tinha direito, eu também achava que eu não merecia. E aí eu fiquei com aquele quadro durante um tempo. Isso tinha acontecido no mês de junho. Em outubro nós estávamos precisando de dinheiro na nossa instituição. Aí eu falei, por que Renoir ia me dar um quadro de presente? Quem é você, Zé Maria, para ganhar um quadro do Renoir? Por que você acha que você merece um quadro? Tal. E eu fui me questionando, e aí eu falei, não, o quadro é da instituição, precisando de dinheiro, então vou rifar o quadro. Pedi para uma amiga que tem uma clínica lá em Santo André, muito popular, que tem uma frequência muito grande. Falei, fulana, você pode rifar esse quadro? Isso. Ninguém comprava a rifa do quadro. Ninguém assinava nenhum bilhete para o quadro. E eu falei, mas que estranho, por que ninguém assina? R$10 eu ia ganhar, sabe essas cartelas que vem os nomes de 1 a 100 e tal? Não é possível, eu ia ganhar R$1.000 com o quadro. Eu achei muito estranho. Quando foi no mês de novembro, nós tínhamos o nosso último almoço, que era considerado almoço de confraternização. Estamos lá, fazendo almoço, tal. Eu estou lá na portaria, pegando os convites, essa coisa toda. Aí chegou uma pessoa e se apresentou para mim. Zé Maria, eu vim aqui em nome da Valdelice Salum, né? Eu sou doutora fulana, tal, e eu estou trazendo um envelope para você. Eu vim para o seu almoço, ela pediu para eu vir, tal, eu estou vindo aqui, e eu trouxe esse envelope que ela mandou. Nossa, vocês não acreditam. Eu peguei o envelope, abri o envelope e tinha, porque Valdelice faz as apresentações, você dá cheque pré-datado. Tinha vários cheques pré-datados que iam vencer no comecinho de dezembro. Vários cheques pré-datados. Eu somei os cheques, dava 1.390 e pouco. Eu falei, mas que danado, hein? Era para mim o quadro. Eu mereço o quadro. Por quê? Porque os espíritos estão mostrando, Zé Maria, por que você não pode merecer um quadro? Então, veja, nós precisamos ter essa compreensão de que os espíritos estão sempre prontos a realizar aquilo que lhes compete. Nós é que precisamos trabalhar o nosso pensamento e dizermos, eu mereço sim, eu estou na melhor fase da minha vida, não importa a circunstância que você esteja vivendo. Perdeu o emprego, não tem importância, é o momento de você se libertar, talvez daquilo, e fazer outra coisa. Perdeu dinheiro, não se importe, não perca a fé, não perca a confiança, não perca a capacidade criativa, não perca a sua autoestima. Como é que as pessoas dizem que você não vale nada? E você demonstra, as estatísticas demonstram que se não fossem os pais da atualidade, os filhos estariam na roça, né? Porque pode ser que não dê dinheiro, mas dá o tempo, dá o carinho, dá a lição, dá-se a si mesmo quando criam os netos, e por aí vai. Então, meus amigos, não importa, nós estamos no nosso melhor momento da nossa vida. Nós estamos exatamente no ponto onde a doutrina espírita nos ensina, nos explica, pouco a pouco. Daqui para frente corre por nossa conta, e daqui para frente o mundo será
conforme nós quisermos, conforme a nossa potencialidade, os nossos potenciais, que estão muitas vezes em germe, adormecido, forem acionados, e encontraremos no futuro um mundo melhor. Não importa, né, que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos, importa que filhos nós queremos deixar para o mundo. Por quê? Porque o mundo vai nos receber daqui a alguns anos, depois que acontecer essa transição e que nós aqui retornarmos com mais conhecimento, com mais cabedal, com mais discernimento, com mais convicção nos nossos princípios, com mais fé e esperança no dia de amanhã. Porque por mais que se faça escura a noite, ela não impede a chegada da luz do amanhecer. Muita paz, que Deus abençoe, ilumine a todos vocês. Muito obrigado.